bonita aí, olha. Ia falar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Em Colóquio. Esse é mais do que especial, hein? Diego, Paulo, que bom te ver aqui, meu querido. Anderson Lima, Diego, grande Diego Arruda. Tá certo, Stephanie. Seja bem-vinda sempre. Como eu estava dizendo, nosso Em Colóquio hoje vai ser mais do que especial. A nossa convidada, ela dispensa apresentações. Mas mesmo assim eu vou apresentar. Ela é educadora, formada em pedagogia pela FGV, Rio de Janeiro, mestre em filosofia da educação também pela FGV, PhD na Grã-Bretanha, escritora com 5 livros publicados e também filha do grande pensador Lauro Oliveira Lima. É Adriana Oliveira Lima, minha amiga, com a qual tive o prazer de trabalhar. Oi, Patrícia! Tive o prazer de trabalhar com ela. Estamos aqui aguardando a chegada da Adriana para começar esse bate-papo que vai ser muito especial. Olha aí a Patrícia. Davi Ricardo, grande Davi, tudo bom, meu irmão? Bia. Prazer é meu, Patrícia. Deixa eu ver, Adriana. Fazer uma transmissão ao vivo. Esperando. Ela está chegando. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Eu já fiz aqui toda a apresentação, viu? Você já está muito bem apresentada. E eu quero te agradecer, Adriana, por esse bate-papo. Você está me dando uma oportunidade. Estou muito feliz de estar encontrando com você aqui hoje. Uma coisa boa. Então a gente veio para abalar. E eu vou começar logo com uma pergunta bem, ó, certo? Daquele jeito. Essa vai pegando fogo, hein? É o seguinte, historicamente, sempre houve um grande proselitismo sobre a importância da educação. Na prática, ao longo das décadas, quiçá dos séculos, a gente vê o sucateamento gradativo do sistema educacional. O resultado, o Brasil sempre ocupando as últimas posições no ranking da ONU. E a gente hoje tem um país repleto de analfabetos funcionais diplomados. Como você analisa esse quadro? Oi, Daniel. Boa noite.
Que bom que estamos aqui ao vivo, né? Meu amor, é Com o seguinte, certeza. isso é uma história dramática, né? Porque nós estamos no final, nos últimos lugares, em quase todos os rankings que tem de educação, né? Eu acho que o que aconteceu foi uma ruptura, em algum momento, de educadores, pessoas que tinham origem na educação, né? E que juntavam com bons administradores e gestores e assumiam os ministérios da educação. E isso acabou em um determinado momento, né? Você vai ver sucessivamente o Ministério da Educação ser assumido por economistas, né? Você vê esse último aí era administrador, o Mercadante era economista, o Tássio Genro, todos. Se você for olhar, de uns 20 anos para cá, fundamentalmente foi formado em administração ou em economia quem assumiu o Ministério da Educação. Houve uma época, né, na época em que as pessoas eram políticos, mas tinham uma solidez, né, na educação, né? Por exemplo, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira faz a reforma do ensino na Bahia, né? Aí cria a Escola Parque, e ao mesmo tempo é um político que escreve o livro Educação Não é Privilégio. Lourenço Filho faz a reforma do ensino do Ceará, faz uma reforma, criou o método ABC, né, que testava todas as crianças no Brasil inteiro sobre alfabetização, e era político, assumia secretarias e tudo. O Lauro de Oliveira Lima também vinha de uma função pedagógica, e, por exemplo, em 68, quando os estudantes foram para a rua, ele escreveu um livro, Impasse na Educação, que era uma proposta, né, de uma revolução na educação para colocar nas mãos dos estudantes que estavam nas ruas um projeto pedagógico. Então, em algum momento, nós perdemos isso e começou a ser ministérios que não tem nada a ver com a educação. Então, nós não temos projetos. Nós não temos projetos hoje, né? Porque você falar, por exemplo, gênero é um conteúdo, né? Se vai ter ou não na escola, mas não é um projeto pedagógico, né? Ou você tem, por exemplo, a época do Brizola teve o CIEP, né? Mas o CIEP, ele não conseguiu se efetivar porque ele não se aliou a um projeto econômico. Então, não era um projeto completo. Era uma ideia bacana do Darcy Ribeiro, né? De fazer uma escola de horário integral, maravilhosa. Só que não tinha recursos alocados como um projeto a médio e longo prazo. Conclusão, sucateou-se, né? Então, o que eu acho que a educação brasileira é uma tragédia. Ministros que não têm nada a ver com a educação, uma equipe técnica que está lá no MEC há 200 milhões de anos, né? Aquilo lá é um mausoléu, né? E não tem nenhuma proposta, não tem nada. O que o país vai fazer? Vai alfabetizar todas as pessoas? Vai alfabetizar como? Qual é a proposta para a universidade? Qual é a proposta para o ensino médio? A questão da profissionalização? Nada disso é colocado. Não tem projeto. Esse é o problema que nos coloca nos últimos lugares dos rankings, de tudo que é de pesquisa que tem educação. Verdade, uma situação lamentável, né? Aí, para completar, chega essa Covid, né, para deixar em evidência a diferença gritante entre o ensino público e o ensino particular, né? Você acha que realmente a pandemia desvendou de vez essa face da realidade? Olha, Daniel, eu vejo uma faca de dois gumes aí, né? Quer dizer, se por um lado, realmente, os meninos de classe média, né, os meninos da escola privada, têm mais vantagem, porque eles têm toda uma estrutura de computadores, de filmes, de pais mais cultos e tudo, enquanto que a escola pública está completamente ao léu, né? Mas, ao mesmo tempo, né, essa escola privada também se revelou, né, muito ruim, muito ruim. Os pais estão desesperados, porque é chata, né? Você botar uma criança na frente de uma televisão, escutando aula a manhã inteira, é entediante. Só que os pais não sabem que eles fazem isso na escola também. Que quando eles vão para a escola, eles ficam na frente de um quadro, escutando o professor durante 4 horas, né? Então, eu acho que isso revelou a mediocridade da escola privada,
mas também e a tragédia que é a escola pública. Uma tragédia, uma tragédia. Nós vamos aí perder um ano para as crianças mais carentes, porque as crianças mais ricas, as crianças sempre terão os brinquedos, os livros, os pais, um tipo de interação que dá a elas uma vantagem que as crianças das classes populares não têm. Verdade. E, Adriana, dentro desse atual cenário, quais as principais interrogações? Você, como educadora, quais as suas principais interrogações dentro desse atual cenário? Olha, com a pandemia é uma coisa bem complicada, né? Como é que você vai tratar a educação? Porque a educação é uma coisa presencial, né? Por mais que você tenha tecnologias, recursos, você não tem como abrir mão do presencial, porque o papel da educação é exatamente colocar o indivíduo na sua comunidade. Então, ele é o que vai passar a ideia de solidariedade, de amizade, de companheirismo, as regras, as leis da sociedade, as normas, né, o que é crime. Né? Então, tudo isso que os índios passam verbalmente nas suas comunidades, né, nós, do Ocidente, e hoje quase o mundo todo, passa através da educação. Então, essa ausência, né, dessa presença é uma coisa que nos interroga, né? Nos coloca num grande questionamento do que é que vai ser essa educação nesse momento e o que vai acontecer depois, né? O que a gente vai fazer? Aí que antes da criação das escolas públicas, as crianças eram educadas no seio familiar, né? Essa prática, agora no final dos anos, meados dos anos 70, ela ressurgiu nos Estados Unidos e agora ela é permitida em mais de 60 países, né? Dá uns exemplos aqui: África do Sul, Rússia, Reino Unido, Canadá, França. Você acha que isso é uma tendência? Como você vê essa situação hoje? Daniel, isso é uma democracia. Eu acho que na democracia ela deve existir, né? Então, no Brasil há essa polêmica e tudo, mas ela deve existir como ensino à distância. Todos os processos, né, na democracia, eles devem estar presentes. Agora, tem que saber a envergadura disso, né? Eu acho que a envergadura é muito pequena, né? Ela está muito afeita a quem tem recursos. Por exemplo, os americanos, eles têm equipamentos, têm quadros, têm materiais, têm muito recurso para essa educação em casa, né? Nós não temos isso. Então, pensar nisso hoje no Brasil é até uma maldade com as classes populares, né? As crianças precisam dos recursos, e esses recursos são caros, e não tem como você colocar em cada casa. Então, eu acho que é democrático, né? Deveria ser permitido para quem quisesse, né? Ser legalizado, porque eu acho que é um direito do cidadão. Quero educar meu filho no adulto, né? E agora tem as partes que são públicas, né? Que ele teria que concorrer, né? Para entrar na universidade, ele vai ter que concorrer, né? Se ele estudou em casa ou em uma escola, é o que nós vamos ver os resultados. Mas como um projeto de educação de um país, isso é inviável. Isso não tem cabimento se você pensar nas classes populares, do povo. O povo precisa da escola. Por sinal, a minha neta precisa da escola. Você vê na pandemia a saudade dos amigos, a saudade do outro, né? Do abraçar, do pegar, do brigar, do tomar um brinquedo, né? E ela tem 4 anos. Então, é preciso outro. Então, não tem como você ficar dentro de casa tentando educar filho. E depois os nossos pais também não estão muito envolvidos nesse projeto, né? Acho que é um projeto que deve ter, porque eu acho que em democracia todas as possibilidades devem estar abertas. Adriana, existe aqui no Brasil um senso comum de que a tecnologia ela afasta as pessoas, né? A gente vê hoje aí as redes sociais, o WhatsApp. Porém, uma pesquisa da Intel Global Innovation, ela afirma que 65% dos brasileiros acreditam que a tecnologia, a tendência dela é aproximar alunos e professores. Você concorda com isso? Infelizmente, não.
Eu acho que tem dois aspectos para a gente analisar nas tecnologias, né? Eu acho, por exemplo, as redes sociais, elas democratizaram, né? Querem parar, querem... Não tem jeito. Isso daí colocou todos democraticamente juntos, né? Juntos porque todos valem a mesma coisa. Todo mundo passou até autoestima, todo mundo é bonito. Tira selfie, faz bandalhas nas fotografias para sair bonito, e joga na rede, e todo mundo sabe tudo, todos os assuntos todo mundo sabe, todo mundo opina. Isso é extremamente democrático. Outra coisa é a educação, né? Na educação, por exemplo, professor não vai aproximar de aluno, né? Professor não deve ter WhatsApp em grupo de aluno, professor não deve ter rede social com aluno sendo seguidor, né? Uma coisa é a sua vida privada e outra coisa é a sua vida profissional, né? Então, se você tiver um WhatsApp, eu acho que deve ser sob o controle da escola, né? E a escola vai ser para mandar mensagens ligadas aos processos pedagógicos, né? Eu acho que essa coisa de amizade, tudo, até porque o menino não entende, né? O menino acha que é igual, porque ele bota a foto, ele bota a opinião dele. Então, ele não respeita o professor em que ele está embolado na rede social. E o Piaget diz com muita clareza no livro sobre afetividade que o respeito é juntar amor e temor. Eu tenho que temer para eu respeitar, não é só amar, não. Então, se você não tem o temor, você se embola e acaba o professor misturado com as crianças. Isso não dá certo. Não vai dar certo sociologicamente, né? Então, eu acho que as redes sociais são uma coisa mais maravilhosa. Por exemplo, a gente está aqui conversando, Daniel, isso é maravilhoso, entende? Eu todo dia posto, e você olha a internet, eu converso com amigos nos Estados Unidos, em Boston, em New Jersey, em Miami, eu converso com gente em Lisboa, eu converso com o mundo inteiro todos os dias. Todo dia estou com minha irmã no Rio de Janeiro, então isso é impagável. Isso não tem preço, isso não tem volta. Isso é como a televisão. A televisão entrou, disseram que dava câncer, que matava, que fazia mal. Hoje, ninguém fica sem televisão. Não é possível você não chegar em casa e ligar logo a televisão. Então, as redes sociais, tudo isso é um benefício maravilhoso para democratizar as relações, igualar as pessoas, todo mundo opina. Às vezes a gente até que sabe um assunto, fica irritado quando alguém fala mal e senta o pau no que você está falando, né? Você diz, não sabe nada de educação, mas é isso mesmo, a rede social é isso, né? Agora, misturar com criança, tem nada a ver. Nem com adolescente. Eu acho que o processo pedagógico é uma coisa e o processo das redes sociais é outra coisa. Adriana, agora sobre homeschooling, né? Ele pode resolver, pelo menos em parte, essa questão do aprendizado em tempos de pandemia, e a tecnologia, no final das contas, ela vai ou não transformar a educação? São duas perguntas, né? Eu acho que no tempo de pandemia tem que dar certo, né? Nós não temos outra saída, não é uma escolha. Então, os pais vão ter que ver vídeos, assistir aulas, fazer as propostas, tentar conduzir algum tipo de aprendizagem junto, jogar, fazer coisas, né, que eduquem os seus filhos. Eu acho que vai ter um ganho, né? Vai ter um ganho. A educação é uma coisa muito ampla, né? Então, você tem a parte da escolaridade formal, mas você também tem os afetos, né? Você aprende muito quando joga com os pais, você aprende muito quando canta para os pais, quando representa, quando faz atividade junto, quando vai com os pais para a cozinha, né? Tudo isso é um aprendizado que vai por toda a vida, né? Então, nós não podemos abrir mão disso. Eu acho que a pandemia está trazendo isso à tona, né? Mostrando que é possível as crianças aprenderem uma série de coisas junto com os pais, com os avós, com quem eles estiverem em casa, né? Essa é uma questão positiva, né? Quanto à tecnologia, eu acho que toda tecnologia é boa, né? Quem pode ser contra a tecnologia? A tecnologia é um avanço da humanidade, né? Hoje, uma cirurgia não é mais invasiva,
né? O cara vai com uns canos lá dentro de você, faz uma cirurgia sem te abrir. Então, não pode ser contra isso, né? Então, as tecnologias, elas estão aí, têm que ser usadas. Agora, elas têm que ser usadas na escola. Que nível está a criança, qual a idade dela, qual é a utilidade de cada tecnologia em cada momento do desenvolvimento dela, para você bem utilizá-las, né? Acho que tem um espaço aí enorme ainda não explorado, não existe projeto, né? Todos os projetos são muito mecanizados, né? Querem substituir, botar o tablet, botar não sei o que lá, não. A presença humana é fundamental. E a tecnologia é um recurso do encontro humano. Viu? Esse é assim que eu vejo a tecnologia. Adriana, outra polêmica que a gente vê muito, aliás, chega até a ser um pouco polêmico, é um questionamento que muita gente faz: como garantir o aprendizado nesse ano letivo sem pensar apenas na carga horária que deve ser cumprida? Eu tá complicado, acho né? é complicado. Eu acho que é uma ilusão isso tudo que estão dizendo aí, que as crianças não vão perder o ano e tudo. Não tem negócio de perder ou ganhar ano, não. Existe um problema concreto na humanidade e nós temos que ser práticos e realistas, né? Existe uma pandemia, né? Nós estamos afastados socialmente, né? Então, o máximo em casa possível, né? E as crianças não têm aula, né? Então, há uma perda aí razoável, né? De conteúdo. Só que esses conteúdos são muito poucos, Dani. Entende? As pessoas ficam preocupadas. Por exemplo, de primeira a quarta série, só tem substantivo, adjetivo, verbo, lá no finalzinho, no quinto ano, uma conjunção, um sujeito e predicado. Isso aí, as crianças repetem todos os anos essa mesma coisa. Na matemática, só tem 4 operações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Fico repetindo isso no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então, não tem essa perda de conteúdo, não. Tá? Eu acho que o que a escola dá é a capacidade da criança aprender com os amigos, aprender na interação, aprender na socialização, aprender com o outro, né? Porque o conteúdo é muito pequeno, a gente pode recuperar. Então, eu não estou muito preocupada. Claro que eu me preocupo com a escola pública. Isso eu me preocupo. Porque eu não sei se os professores da rede pública vão ser capazes de recompor todo esse conteúdo em poucos meses, né? E oferecer às crianças esse tempo que eles ficarem em casa sem ter essa prática, né, da escolaridade. Isso me preocupa muito, mas a gente tem que admitir que vamos ter que enfrentar isso, né? Eu acho que isso é que o Ministério da Educação devia estar preocupado. Qual é o projeto específico de recuperação pós-pandemia da rede pública? O que é que nós podemos fazer com as crianças de 7, principalmente de 6, 7 até 15 anos, mais ou menos, que estão em casa? Por exemplo, um adolescente em casa, entre 12 e 15 anos, ele está perdendo a vida dele. Essa é a hora que ele namora, que ele beija, que ele passeia, que ele vai no shopping, ele tem nada para fazer, nada, né? Então, como é que nós vamos recuperar o gosto pelo estudo e tudo isso? É um grande projeto que, frente a uma pandemia, no mundo todo preocupado com isso, que o Ministério devia estar preocupado em criar um projeto pós-pandemia que atendesse essa criança de uma forma especial, com materiais, ver qual é o recurso que se pode jogar nas escolas para recuperar isso quando as crianças voltarem para a escola. Porque a rede privada, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso porque é mais simples, porque ela tem mais livros, ela tem mais recursos, os professores podem ser melhor capacitados, ela tem mais vantagens, né? Pode até não usar. Tem muita escola muito ruim, mas ela poderia usar se quiser. Verdade. E, assim, entre os professores agora, seja da escola pública, seja da privada, dentro dessa nova forma de ensino à distância, quais os maiores desafios para um professor? Ô, Daniel, eu estou com tanta pena deles. Eu vejo cada coisa, cara. Eu vejo, olha, hoje mesmo eu mandei para minha filha uma professorinha lá no Rio de Janeiro, sabe assim, naquela zona, um horror, né?
cantando a musiquinha para os meninos no vídeo, sem dominar, porque pegou de surpresa. A pessoa da pedagogia não sabe nada de internet, não utiliza essas plataformas, esses aplicativos, nada disso. Então, foi atropelado, né? Então, querem que façam, contem história, cantem musiquinha, deem aulas e tudo, e as pessoas foram pego de surpresa. Eu estou com muita pena, né, do massacre que está sendo em cima dos professores. Até eu sempre peço, né, por favor, os pais, para serem mais condescendentes, para admirarem mais, respeitarem o esforço, né? É um esforço hercúleo dos professores de tentar fazer alguma coisa para mandar para casa, para estar presente, né? As escolas privadas estão dando aula direto, então bota o menino lá, se o menino não ficar online, liga para a mãe para dizer que o menino não está online. Então, está um negócio assim mais tenso, né? Que é botar o professor exposto mesmo, né? A turma toda ali numa tela, os pais podem estar presentes, vendo e tudo, então é uma exposição muito grande, né? Mas eles são obrigados, né? Não sei como é que está sendo isso, né? E outras escolas, né? Estão fazendo vídeos, mandando para os pais e tudo. Então, acho que nós estamos todos aprendendo, Daniel, aprendendo. Não, os pedagogos nunca lidaram tanto com essas tecnologias. Também quando sair, vai sair todo mundo bam, 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 e tudo. E live, É verdade. YouTube, e todas as coisas. Todo mundo tecnológico. Adriana, agora, depois dessa pandemia, quão vai ser profunda essa mudança do atual cenário educacional? Oh, meu filho, por que você me faz uma pergunta dessa? Não vai ser nada, Daniel. Não vai ser nada. Sabe por quê? Porque não tem educador na frente disso. Não tem. Não tinha. Não é? Porque na época eu não estou falando mal do governo atual, não. O Mercadante era economista, o Tasso Genro era também, o Augusto Buarque também. Todo mundo é da economia, financista, administrador. Não tem ninguém, não tem, há pelo menos uns 20 anos, ou mais, uns 30, um projeto pedagógico nesse país. Então, eu não sei quem é que vai fazer, né? O que tem aí de projeto, por exemplo, de alfabetização, é um horror. É voltar ao método fônico. O método fônico alfabetiza, mas não o nosso povo, que precisa de um método mais dinâmico, mais propício à nossa língua. O método fônico é um método propício às línguas anglo-saxônicas, né? O inglês, que é soletração. O nosso não é, o nosso é silabação. Então, eu não tenho essa esperança, tá? Eu gostaria de ter, mas eu não vejo educadores, não sei quem que está lá no ministério. Quem é que está lá no ministério? Aquilo lá é um mausoléu, né? Eu não sei quem é que são essas pessoas que estão nos cargos lá há milênios, né? E nunca propuseram nada, os currículos são absolutamente os mesmos, não tem conteúdos diferentes, não tem proposta diferente. Há anos o Brasil está parado, né? Nos mesmos conteúdos, nos mesmos livros didáticos, feito pelas mesmas pessoas. As universidades, a USP, faz o livro didático que vai ser usado pelo menino lá de Limoeiro. Você não está vendo que isso não tem cabimento? Essa centralização esquizofrênica, né, do Brasil, né? Por exemplo, nós conseguimos na saúde o SUS. O SUS jogou tentáculos por todo o país, né? Então, hoje nós temos um recurso, né, que, claro que a gente é um país pobre, né, mas nós temos uma estrutura, né, de saúde que tem tentáculos. A Constituição de 88, ela pretendia a municipalização. Sempre se quis que se jogasse os recursos nos municípios e os municípios resolvessem os seus problemas educacionais, os seus projetos e tudo. Não fizeram isso, entende? O Buarque tentou aí, há pouco tempo atrás, propondo federalizar o ensino infantil. Eu digo, meu Deus, que loucura! É achar que lá de Brasília você tem uma solução para um país continental. Não tem. Quem vai resolver o problema são os municípios.
ou você descentraliza os recursos e faz propostas de políticas, ó, isso é bom, vê isso. Por exemplo, na época do meu pai, né, ele fez um curso chamado curso da CADES, né, que era a formação de professores. Eles saíram pelo Brasil inteiro formando professores de ensino médio, né? Então, eram projetos assim, de você sair, né, o MEC andar, né, pelos lugares, levando propostas, levando luz, e não imposições, livros didáticos, currículos, leis, ordens, né? Vou te contar uma história engraçada, tu quer ouvir? Claro. Depois de 64, em 68, por aí, os jornalistas, ainda estava na ditadura, os jornalistas fizeram a eleição de um ministério. Botaram assim, quem seriam as pessoas para pegar cada ministério. E, na época, escolheram o Lauro para ser o ministro da Educação. E perguntaram a ele o que ele primeiro faria. Ele disse, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu fosse ministro da Educação, seria me trancar dentro de um gabinete e passar 6 meses revogando todas as portarias e todas as imbecilidades que impedem a educação brasileira de andar. Só tem lei e lei idiota. O Brasil tem mania de lei. Acha que tudo vai resolvendo no papel. Eu era novinha, né? Mas eu me lembro até hoje dessa resposta dele. Eles, não, isso você não fazia nada. Não, meu filho. Eu ia ficar preso dentro de uma sala 6 meses para revogar todo o besterol que está acumulado dentro do Ministério da Educação. Tu imagina, de lá para cá, mais 30 Nossa. anos, o que é que deve estar de velharia lá dentro, né? Não é, não. É um arcabouço mesmo. Meu. Adriana, o Sérgio Almeida aqui falou uma coisa bem pertinente, ó. Ele disse que adaptar os currículos à realidade regional já era um caminho, né? Seria um caminho. Com certeza, com certeza. Por exemplo, se você pegar áreas, por exemplo, rurais, né? Como é que você... Eu me lembro de uma cartilha que tinha em Minas Gerais, que era o menino vai à praia com o carro do vovô. O carro do vovô faz fonfon. O menino nem tinha carro, nem nunca viu uma praia na vida. Então é isso, porque Minas não tem praia. E o pai do menino e o avô não tem fonfon. Né? Então, Sérgio, parabéns. Se é uma zona pesqueira, a área tem que... isso tem que estar dentro da escola. Se é uma área rural, isso tem que estar dentro da escola. Não tem lugar nenhum do mundo. Por exemplo, na Inglaterra, você só pode matricular o seu filho na escola da comunidade. Você não pode dar seu filho lá em outro lugar, não. Você tem que morar perto da escola que você queira. Porque você tem que botar na comunidade. Por quê? Porque ali cria uma comunidade de pais, de passeios, de eventos, de atividades comunitárias. Então, essa descentralização é fundamental. Os currículos não tem nada a ver com esse besterol que o MEC manda, os currículos mínimos. Olha, não tem nem palavra. Verdade. Adriana, e na escola nova, né, eu vejo muito, principalmente, acompanho, né, sempre acompanho vocês, e eu já vi alguns vídeos, né? Vocês estão produzindo esses vídeos para as crianças, e eu estou achando, assim, fantástico. Já, inclusive, comentei com a Silvia. Fantásticos, fantástico. Como é que está sendo essa nova rotina para vocês? Olha, o pessoal, né, isso aí está mais na liderança da Bia, da Patrícia, o Davi, que faz toda a parte gráfica, né? Eu acho, assim, fantástico, que é uma outra visão de usar a tecnologia de uma forma não enfadonha. Então, eles mandam os vídeos de um assunto, né? E eles têm todo o material prático para a criança, as atividades para a criança realizar, né? E a gente tentou mandar uns kits, né, com vários objetos e tentando coisas, né, que os pais pudessem usar em casa, né? A gente pensa, a menina vai fazer uma maquete, mas o pai pode não ter nenhuma caixa. Então, vamos mandar caixa, vamos mandar tampinha, vamos mandar garrafa, vamos mandar as coisas para ajudar os pais em casa a fazer essas atividades. Então, é uma maneira diferente, né, de dar uma aula online, né, uma aula formal, né? E eu acho que as escolas interacionistas, elas têm que ir mais por esse rumo.
pelo rumo de fazer vídeos, indicar filmes, né? Outro dia eu fiz uma seleção para a via de desenhos animados antigos, né? Para as crianças conhecerem o Gato Fé, os Flintstones, os Jets, né? Eles conhecerem esses personagens antigos, que eram vídeos maravilhosos, né? Que foi a minha Com infância, certeza. né? Então, a gente faz essas pesquisas, né? Isso eu ajudo, às vezes, fazendo muita pesquisa na internet, né? Mas eles estão, quem está mesmo no comando da feitura desses vídeos é a Bia, o Davi e a Patrícia, né? E a Silvia, né? A nossa querida Quero coordenadora. deixar aqui, né, meus parabéns a todos, pessoas que eu adoro e sempre estiveram no meu mais alto conceito. Então, de Obrigada. parabéns, o trabalho tá magnífico. E você, não preciso nem dizer que eu sou teu fã, né, Adriano? Olha, verdade. Aqui outro comentário bem legal do Sérgio Almeida aqui de novo. Ó. Contextualizar a realidade cultural e social dos alunos, tentar associar aos conteúdos a serem ministrados. É isso, eu acho que isso aí é fundamental. Eu acho que isso faria uma revolução. Como os conteúdos, né, formais, só são 4 operações e 5 classes gramaticais, né, desse menino de primeiro ano até o 6º ano, mais ou menos, a gente, completar este currículo, né, com a sua vivência, né, com o seu ao redor, né. Outra coisa, ao redor hoje tem tanta coisa na internet, né, então o menino também está muito culturalmente mais elevado, né? Então, como a criança já tem esse acesso todo, eu posso botar na escola várias coisas que são do cotidiano, da vida prática deles. Isso é fundamental para colocar essa criança em dia, né, com a sua comunidade, integrar ela à sua comunidade. Verdade. Adriana, a gente sabe que os pais hoje, né, dentro também desse contexto, a meninada em casa, né, os pais não têm aquele tato como o professor. Mas e aí, o que é que eles devem fazer para motivar os filhos, né, a estudar nessa pandemia e desenvolver essa rotina salutar de aprendizado? Pois é, eu também tenho pena, assim como eu tenho dos professores, eu tenho dos pais, que foram obrigados a essa situação de ensinar, né? Mas uma coisa assim, que eu diria para eles, de todo o coração, é que eles estão pedindo mais do que o que a criança realmente pode, entende? Eles têm a ideia de que a criança é mais, eles acham que o filho é um gênio, então o filho tem que saber uma opção de coisas que não sabe. Eles acham que o filho pode ficar mais tempo numa atividade do que realmente a criança tem concentração para ficar. Então ele tem uma expectativa muito alta e aí ele condena o filho, entende? Você vê, por exemplo, normalmente no ensino fundamental, e quanto mais cresce o menino, mais os pais culpam o filho. Diz que ele é vagabundo, que ele não quer estudar, que ele não tem concentração e tudo. Tudo isso porque, desde cedo, ele foi obrigado a coisas que corrompiam o seu desenvolvimento, né? Então, os pais têm que olhar mais o tempo, né? Qual é o tempo razoável de uma criança de 4 anos se concentrar? Ou qual é o tempo de uma criança de 10 anos? Qual é o tempo de uma criança de 12, 14, 15 anos? Qual é o tempo que você pode cobrar dele, né? Será que ele pode entender aquilo que a escola está esperando que ele entenda? Às vezes ele não tem condição de entender, né? Então é complicado se ele, né? Ele precisa de tempo, né? Dos pais conhecerem mais essa criança e esse adolescente para poder ajudá-los, né? Então eu acho que eles têm que ter mais paciência, muita paciência, porque é o que o professor consegue, que é outra questão. O professor consegue coisas que os pais não conseguem. O professor diz, vamos Verdade. fazer a matriz, os meninos, oba! O pai diz, vamos fazer a matriz? Não vou. Não vou, não gosto, não quero. Já fiz, rabisca, faz tudo errado, né? Então, há uma resistência, né, de transformar aquele afeto familiar na escolaridade, né? Então, a criança separa muito bem isso, né? Então, os pais com esse Verdade. papel têm que ter mais paciência. Tem que ter paciência. E tem que saber o que é que o seu filho realmente pode e o que é que você está esperando. E parar de culpar tantas crianças, sabe? Acho assim que estão sempre
achando que a criança que não quer estudar, a criança que não faz, a criança que não gosta, né? E vamos ver se está adequado ao nível de desenvolvimento dela que está sendo proposto. Com certeza. O nosso querido Paulo Simões, ó, ele está perguntando aqui o seguinte, Adriana: o currículo escolar poderia ser mais enxuto? Com certeza. Com certeza. Se enxugasse essa baboseira, né? Os currículos mínimos. Olha, o currículo é tão absurdo, os livros didáticos, que eles querem mandar nos temas transversais. Temas transversais seriam aqueles que entram, né? Paralelo ao conteúdo mínimo, né? Que seria exatamente das comunidades. Aí eles querem botar meio ambiente, tem que enfiar meio ambiente em todos os lugares, né? Às vezes a criança está crescendo no meio de hortas orgânicas e tudo, e isso não tem nada a ver. Às vezes a criança tem 5 anos, não tem nada a ver, né? Então, ficam querendo enfiar coisas que são... Olha, você pega um menino de 7º ano, né? De 7ª série antiga, 8º ano, e na equação. Para que serve na equação? Sabe para que serve na equação? Realmente. Para no dia a dia, controlar realmente. o campeonato. O menino sabe controlar o campeonato, que é mais ou menos assim: Flamengo abre chave, vai jogar com fulano, 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 abre colcheiro, abre não sei o que. O menino sabe controlar o campeonato sem precisar de equação. Né? Então, várias coisas que ferram o gosto da criança pela matemática e tudo, e que não tem nada a ver. Quem sabe logaritmo? Para que serve isso, né? Por que isso não é ensinado lá no fim? Né? O Piaget mostra, por exemplo, que a ideia de volume, por exemplo, só aparece aos 14 anos. A ideia de velocidade só aparece aos 14 anos. A ideia de probabilidade só aparece aos 15, 16 anos. Então, se eu não olhar isso, eu entupo a criança de coisas, né, que estão nos currículos, né, lixo, né? Quem é que sabe, Daniel, se você perguntar a todas as pessoas que você encontrará na Bíblia, para dizer uma oração subordinada completiva nominal, se alguém disser, ou é professor de português ou é doido. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Você estuda isso 5, 6 anos. Então, a gente teria que enxugar isso e colocar coisas que são fundamentais. Por exemplo, escrever em tempos verbais. Né? A criança saber escrever no passado, saber escrever no presente, saber escrever no futuro, Isso. saber escrever no condicional. Né? Ler muito para ter cultura, para ter vocabulário, para saber o que escrever. Né? Então, você teria um currículo muito mais amplo do ponto de vista da cultura, né? E muito mais enxuto do ponto de vista das obrigatoriedades. Né? Eu acho que tem que ser revisto todos esses currículos aí para introduzir toda a parte da localidade. Eu acho que os municípios, os estados têm que colocar a sua cultura. Não é possível um menino cearense ficar pregando adesivo em livro, que agora até isso, não tem mais recorte nem nada, é adesivo, de livro planejado para São Paulo. Se você pegar uma televisão, CNN, Globo News, o que for, 80% do tempo deles é em São Paulo e no Rio de Janeiro. No máximo, Minas. Ninguém dá notícia do Ceará. Ninguém dá notícia de Fortaleza. Né? Então, onde é que o menino aprende a sua cultura? Onde é que ele aprende os prédios, os monumentos? Como é que ele respeita um museu se a referência dele de museu é o MASP? Que isso? Nós temos museus aqui. São os museus como nós podemos construir. São os que nós temos. Nós podemos fazer melhor se aprendermos a amar esses que temos. Né? Então, eu acho que essa coisa de importar, né, tudo do Sul e introduzir dentro das escolas essa loucura é um absurdo. Temos que rever os currículos, temos que refazer os materiais didáticos. Claro que tem que ter um currículo, um mínimozinho, as 4 operações. Todos os brasileiros, de todas as crianças do mundo, têm que saber as 4 operações. Besteira, não precisa escrever isso para todo mundo saber, né? As classes gramaticais é importante por quê? Porque eu preciso qualificar as coisas, eu preciso saber o que são as ações e as coisas. Mas daí, orações e tudo, eu preciso saber usar. Usar. E eu vou usar com a minha cultura. Eu vou usar as orações subordinadas com a cultura cearense, com a cultura carioca, com a cultura mineira. Eu acho que a gente tem que fazer uma mudança radical nos currículos, né? Tenho muita pena dos adolescentes, porque eu tenho um neto
que está exatamente com 15 anos, e eu tenho muita pena das aulas que ele deve estar assistindo, tadinho. Imagino, imagino. Adriana, e a sobrecarga emocional das crianças nesse período? Pois é, Daniel, isso aí é uma coisa que independe da impaciência dos pais, de qualquer coisa. Eu acho que a prisão das crianças, as pessoas não estão percebendo como elas estão sofrendo, né? Eu acho que os adolescentes, os pais devem se preocupar, né? Muito, porque eles deprimem com mais facilidade, né? Mas os pequeninos também estão sofrendo muito. Estão tendo crises de raiva, estão crises de choro, diz que não sabe nada, diz que tudo está feio, né? Tem várias reações emocionais que são desse aprisionamento, né? A criança não está entendendo por quê. Tem criança que bota o uniforme e vai para a porta, né? Ele não está entendendo, né? Por que ele não pode ver ninguém, ele não vê mais amigos, né? Ele não tem aniversário, ele não vai para festa, né? Porque uma criança, ela está numa escola, se ela tem 10 amigos, ela vai 10 festas de aniversário, né? No ano, né? Ela não está ainda nada, né? Então, há um nível de estresse aí preocupante, né? Eu acho que poderiam os psicólogos, né? Eu até sugiro a você procurar psicólogos que pudessem também fazer um debate desses, né? Conversar mais profundamente sobre os danos, né? Sobre o que fazer, como ajudar as crianças nessa tristeza, né? Porque nós estamos tristes, né? Os adultos estão tristes. Como que você não passa tristeza, né? A minha netinha, por exemplo, esteve aqui hoje, eu de máscara e tudo, aí ela pega a minha mão e bota no rostinho dela para eu tocar. É como se ela soubesse que não pode ser tocadas, né? Então, é muito triste você ver isso, né? A criança, ela quer ser tocada pela avó, né? Então, isso tudo as crianças estão sentindo, nós estamos sentindo e precisamos superar. O que fazer, eu não sei muito, não. Eu estou meio perdida nisso também, porque sou avó, né? Então, eu tenho sofrido muito e acho que as crianças estão sofrendo muito também. Eu até sugiro que, se você fizer uma live com isso, me avise que eu quero ouvir a psicóloga. Botar mais gente aí da psicologia para nos dar dicas sobre isso, né? Sobre o que a gente pode Com fazer. certeza. Verdade verdadeira. Adriana, e na educação básica, quais são as barreiras que impedem, de certa forma, a incorporação de tecnologias educacionais? Eu creio que a gente tem que ver como é que nós vamos fazer isso, viu? Porque, por exemplo, os computadores, né, os celulares, eles mudam todo ano, né? Então, há uma velocidade muito grande na tecnologia que a educação não tem condições de seguir. Eu me lembro que a gente fez uma sala de computadores, em 6 meses os computadores eram jurássicos. Entende? Então, os celulares vão avançando e tudo. Por exemplo, nós estamos falando aqui, e eu me lembro que na década de 70, eu assisti, não sei se você teve o prazer de ver, o filme 2001, Odisseia no Espaço. E tinha uma cena em que o pai falava com a filha, vendo a filha, numa imagem. Então, aquilo era uma coisa. Será que um dia a gente vai falar no telefone, vendo as pessoas? Hoje está aqui, né? E evolui todos os dias. Hoje já falo eu e você, já estão várias na tela, né? Um grupo de pessoas. As escolas não têm condições de acompanhar isso. Eu acho que a tecnologia vai ter que ser o Estado, se tiver que entrar na rede pública, a tecnologia vai ser dando para cada criança. E todo ano renovar a tecnologia que é dada para a criança. Não adianta encher uma escola de tablet, que em 1 ano, 2 anos, aquilo é lixo. Quebra, ninguém repõe, não presta, isso não funciona na escola. Mas se cada criança receber um tablet, se ele perder, quebrar, ele vai ficar sem 1 ano. E aí eles vão aprendendo a preservar. E isso é só uma ideia, não sei se dá certo, nem nada. Temos que ver como é que vamos enfiar a tecnologia dentro da escola. Mas comprando tablet, tá aí as escolas que compraram, não conseguem resolver isso. Compra o quadro que é digital, não sei o que lá, já tem outro, já aparece outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Então, eu acho que a educação, eu não sei, para mim, escola, um quadro com vídeo, tá bom.
para a escola. Eu acho que a escola precisa ter atividade, e desafiar o pensamento, a experiência científica, pegar sucata e fazer um monte de experiência, fazer um foguete, fazer queimar coisas, ver eletricidade, ver um monte de coisas que está no nosso cotidiano, né, que não precisa disso daí. Mas, se for entrar, eu acho que na rede pública e privada teria que ser através da criança. Porque a escola se equipar com isso, eu vou te dizer, as 2 vezes que eu tentei, estava perecendo toda a tecnologia em 2 anos. Não prestava mais para nada. Podia doar, podia jogar no lixo os computadores, que não serviu para nada. São ferramentas realmente que custam bem caro, né? Agora, Agora, muito rápido. é verdade. Em se tratando da escola pública, o governo não ia ter condição de arcar. Qual o papel da indústria nessa história? Eu acho que as parcerias, né? Eu acho que o Brasil perde muito nessa coisa centralizada e estatizada, né? Tudo tem que ser o Estado, o Estado, o Estado. Eu acho que quando você faz parcerias, né? Por exemplo, agora tem uma das propostas dos ministros aí era ligada à tecnologia, né? Eu acho que tem muita indústria, né? Tem indústrias internacionais, né? Que você poderia ir fazendo parcerias, né? Os estados poderiam também tomar uma iniciativa de fazer umas parcerias, né? E que dessem tablets para as crianças, e você fazer um projeto de 1 ano, né? Mesmo que ele não tenha prosseguimento no ano seguinte, você dê 1 ano de experiência das crianças de ter um tablet, de ter um celular, alguma coisa. Eu acho que qualquer projeto nesse sentido tem que ser com parceria privada, né? Sem a privatização disso daí, não tem condição do Estado dar isso. O Estado mal dá os prédios, mal dá a manutenção dos prédios, dos banheiros, do funcionamento das cantinas, de uma boa alimentação. Então, a estrutura econômica para a infraestrutura escolar, ela ainda é insuficiente, ela ainda está aquém de uma escola, por exemplo, na Inglaterra, uma escola nos Estados Unidos. Então, ainda precisamos muito de materiais, de mesas boas, de muita coisa. Então, eu acho que essa questão da tecnologia, os estados e tudo deviam procurar alianças no privado para desenvolver projetos, né? E divulga, porque o grande problema não pode fazer propaganda da coisa privada. Pode! Se a Apple der os computadores, eu vou dizer que ama a Apple, eu quero que ela dê os computadores. Se é a Samsung, eu vou fazer propaganda da Samsung, qual o problema? Não está dando o material? Então tem que desmistificar isso. Então eu vejo na televisão, cobrem qual é a marca do computador que está sendo usado. Ah, não está usando da Apple, não está usando do Samsung, não está usando. Bota, rapaz, qual é o problema? É um preconceito contra o privado. Então, o privado é sempre mal visto, sempre atacado, quando ele poderia ser um grande parceiro, principalmente na educação. Verdade. E com esse advento do homeschooling, você acha que está surgindo aí o termo que eu vou usar é hibridização do ensino básico? Eu não acho que isso vingue no Brasil. É como o ensino à distância. Tem vários projetos de ensino à distância e tudo, mas ninguém valoriza. Se você botar um currículo da universidade presencial e da universidade virtual, né, e tudo, sempre ainda há uma preferência no mercado para as presenciais, né? Então, nós ainda estamos evoluindo muito lentamente na questão da distância, né? Então, eu acho que os pais vão acreditar mais ainda na ida à escola do que fazer essa parceria. E com a classe popular, eu sou absolutamente contra, acho um crime. Um crime. Não tem condições da classe média baixa, popular, fazer educação em casa sozinha. Não tem. Ela tem que ser assistida. Ela tem que ter uma boa escola para o filho dele. Entende? Esse negócio aí, eu acho que é muito engambelation, né? Não dá escola. Tem que dar escola. Todos os países do mundo evoluídos dão escola. Se um pai quer dar educação sozinho em casa, que dê. É democrático, nos Estados Unidos você pode ter. Mas você tem que ter a escola equipada
competente para receber a criança com materiais, com merenda, com tudo. Todo lugar do mundo, as crianças comem na escola, na França merenda, na Inglaterra merenda, nos Estados Unidos merenda. Então, agora eu estava vendo, por exemplo, em Boston, tem uma amiga que mora em Boston, e ela estava fazendo uma propaganda na cidadezinha dela de como é que iam distribuir os kits de refeição das crianças que dependiam dessa refeição da escola, né? Então, todo lugar do mundo tem essa preocupação. Então, eu estou com muito medo de inventar esse negócio né, em casa e tudo, e enrolar a certeza de que uma criança, principalmente as crianças da classe popular, porque os ricos vão ter como botar seus filhos nas escolas particulares, tenha uma escola de boa qualidade. Verdade. Adriana, a gente está indo aqui para os últimos 3 minutos. O papo tão bom. Eu queria que durasse 3 horas. Vamos acabar. Nossa! Olha, aqui nessas considerações eu quero mais uma vez te agradecer tua disponibilidade, a sua gentileza para comigo, sempre. E olha que já tem um tempo que a gente se conhece, né? E sempre a gente teve essa boa relação. Fico muito feliz e quero anunciar aqui oficialmente, certo? Que esse meu quadro em colóquio eu vou fazer pelo menos a cada 15 dias. A gente vai tentar fazer, Adriana. Você já está convidada. Eu vou fazer o em colóquio educação. Sempre a gente vai trazer um tema e você vai ser minha convidada especial para esse debate. Beleza, obrigada, Daniel. Quero te agradecer muito e deixe as suas considerações. Eu estou felicíssima em ter feito isso, né? Tenho realmente admiração por você, você já trabalhou com a gente lá, né? Sabe do nosso trabalho. Com todo prazer. Eu agradeço muito ter tido a oportunidade de falar sobre educação, né? Sobre o que vem aí, né? No nosso país e que alternativas nós temos, que rumos nós podemos tomar. Eu te agradeço muito essa oportunidade. Obrigada, hein? Prazer foi todo meu. E durante a semana a gente vai conversando mais e vamos ver outros temas para o nosso próximo debate. Tá, viu? Ótimo. Tá bom, Pois, obrigada. um beijo grande, foi bom demais. Ganhei meu dia, viu? Tchau, Adriana. Prazerzão, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado a vocês também que acompanharam a gente. E daqui a 15 dias, em Colóquio Educação, aqui comigo e com a minha querida Adriana Oliveira Lima. Tchau, pessoal. Até a próxima.